Geometria plana, parte 3. Setor circular, coroa circular, segmento circular e área de figuras desconhecidas. Então, setor circular, tá? Eu tenho tanto o comprimento do arco, que é chamado pelo L. Então, eu estou querendo o comprimento desse pedaço aqui, tá? Do arco. Como eu tenho o próprio setor circular, que é a área somente desse pedacinho aqui que está em vermelho, ok? E eu tenho dois métodos de calcular, ou quando o meu ângulo está em graus, ou quando ele está em radiano. Quando o meu comprimento de arco está em graus, eu faço o ângulo vezes π vezes o raio, dividido por 180. E a área do setor circular vai ser o ângulo vezes π r² sobre 360. Quando eu tenho em radianos, basta fazer o ângulo vezes o raio, ou a área, sendo o ângulo vezes r² dividido por 2, certo? Então eu tenho tanto o arco da circunferência, quanto a área do setor circular. Então, na primeira, achar a área do setor circular e o comprimento do arco. Então vamos começar pela ideia da área. Ó, o meu raio é 18 centímetros e eu tenho um ângulo de 30 graus. Vou começar pelo, então, a ideia por ele já estar em graus. Ângulo vezes πr² sobre 360. Então, meu ângulo é 30 vezes o π vezes 18 ao quadrado. Tudo isso sobre 360. O 30 e o 360 eu já posso simplificar para ficar mais simples. Então aqui vai virar 12. 18 ao quadrado, 324. π sobre 12. Dividindo 324 por 12, nós vamos ter 2 vezes, sobrou 8, desceu 4, 7. 27. Então a área aqui vai ser de 27 π centímetros ao quadrado. Mas eu posso calcular a área também em radiano. Para isso, o que eu tenho que fazer? Simplesmente pegar os meus 30 graus e passar para a rádio. Como é que a gente faz isso? Então, ó, o π vale 180 graus. Então, 30 graus vai ser x. Fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ter 180x igual a 30 π. Passa o 180 dividindo. Então, posso simplificar. O nosso ângulo vai ser de π sextos. Então, ó, π sextos, vamos botar a fórmula aqui. Então, ângulo vezes r² sobre 2. O ângulo que a gente calculou em radiano é o π sexto, vezes 18 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, nós vamos ter aqui 324 π sobre 6 sobre 2. Então, dividindo 324 por 6, vai dar 54 π. Dividido por 2, 27 π centímetros ao quadrado. Então, ó, as duas deram iguais. Pode usar qualquer uma das duas. Mesma coisa serve para o comprimento do arco, ou arco da circunferência, representado pelo L. Então, é o ângulo vezes π vezes o raio, dividido por 180. Então, nós vamos ter 30 vezes π vezes o raio, que é 18, dividido por 180. Então, ó, 0 e 0 eu posso cortar.
18 e 18 também. Então vai sobrar que aqui o meu comprimento vale 3π. Isso fazendo por graus. Como eu fiz a transformação aqui dos radianos, eu posso fazer a fórmula direto ali dos radianos. Ângulo vezes o raio. O ângulo é π sextos, vezes o raio, que é 18. Então, 18 e 6 eu posso simplificar. Isso aqui vai dar 3π. Então, os dois deram o mesmo valor. E é que serve aquele mesmo esquema para antes a gente viu no círculo e na circunferência. Se for dado π como 3,14, ou 3,1, ou 3, depende da combinação e do exercício, troca os valores e calcula qual realmente vai ser o valor que está sendo pedido, ok? Vamos ver então mais um exemplo sobre setor circular. Bom, número 2 então, dois círculos concêntricos têm raios iguais a 50 centímetros e 40 centímetros, conforme indica a figura. Calcule a área achurada, ou seja, a área pintada que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Calcular a área do setor circular maior e o do setor circular menor e diminuir os dois, pois eu só quero esse pedacinho aqui. Então, a área do grande, vamos dizer assim, que é o do 50 centímetros, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Então, eu tenho o ângulo, que é 30, vezes o π, vezes 50 ao quadrado sobre 360. Posso já cortar os zeros aqui para facilitar. O 3 também. Então, 50 ao quadrado dá 2.500 π sobre 12. Ok? Então, aqui eu vou fazer o cálculo da área do setor menor, do pequeno. Então, mesma coisa, vamos usar o ângulo vezes πr ao quadrado sobre 360. Então, 30 vezes π vezes 40 ao quadrado sobre 360. Como a gente já viu, a simplificação desses dois vai dar 12. 40 ao quadrado, 1.600, vezes π. Como eu quero a área achurada, então é a área do grande menos a área do pequeno. Então eu estou retirando esse pedaço daqui, pegando somente esse. Então, a área H, vou chamar de achurada, vai ser o grande, que é o 2.500 π sobre 12, menos 1.600 π sobre 12. Quando eu tenho denominadores iguais, basta subtrair os de cima. Então, 900 π sobre 12. Agora eu posso dividir 900 por 12. Isso vai nos dar 7 vezes, que dá 84. Sobra 6 e 0, 5, que dá 60. Então, a área achurada vai ser de 75 π centímetros ao quadrado, tá? Também simples também, problema envolvendo setor circular. Claro que as fórmulas elas são bem mais complicadas mesmo de se decorar, ok? Bom, coroa circular, então é a área dessa bordinha aqui, ó, que nós temos entre duas circunferências concêntricas, tá? Então é a borda dela que eu quero calcular, a famosa borda de catupiry, ou quatro queijos, como preferir. E aí a nossa fórmula é dada por área igual a π vezes o R da maior, tá? O R2, menos o R da menor, que é o R1. Então, a gente eleva ao quadrado os dois raios, da maior e da menor, subtrai e multiplica pelo π. Somente isso, tá? Então, ó, acha a área da região colorida da figura, dados R1 igual a 3 e R2 igual a 5. Sempre começando pelo maior. Então, ó, a área π
r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. Então, o maior é o 5, o menor é o 3. Então, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9. Então, a nossa área aqui, 25 menos 9, 16 π metros ao quadrado. Somente isso. Bem simples e bem fácil, ok? Caso você esqueça a fórmula, basta o que tu fazer? Tu calcular a área do círculo maior e calcular a área do círculo menor e subtrair os dois. Vai chegar no mesmo resultado, ok? Bom, então essa é a nossa última figura, que é o segmento circular. Tá? Então, ó, nós temos um círculo e nesse círculo tem um segmento que corta ele, que é secante a ele. E me deixa somente esse pedacinho aqui, ó. Eu quero calcular somente essa área aqui. E é dado então pela fórmula raio ao quadrado sobre 2 vezes o ângulo menos o seno do ângulo. Mas aqui é obrigatório ele estar em radianos, tá? Então, calcule a área do segmento circular da figura abaixo, utilizando π igual a 3,14 e raiz de 3 igual a 1,73. Bom, eu tenho um raio 6 e tenho um ângulo de 60 graus. Como eu disse para vocês, isso aqui, para usar essa fórmula, eu tenho que transformar o ângulo em radianos. Então vamos lá. A gente sabe que 180 graus vale π, então 60 graus vai ser x. Multiplica cruzado. 180x igual a 60π. Passa o 80 dividindo. Então isso aqui vai ser π terços, tá? Corta o zero, 6 e 18 dá para simplificar, fica π terços. Então esse é o ângulo que a gente vai utilizar. Então a área vai ser r ao quadrado sobre 2, ângulo menos o seno do ângulo. Então, raio é 6 ao quadrado sobre 2, vezes o ângulo. Então, o ângulo é π terços, menos seno. Aqui a gente pode calcular o ângulo de 60, que é mais fácil, que a gente relaciona aquela tabelinha lá que a gente veio aprendendo ao longo dos anos aí. Tá? Então, aqui vai ficar 36 sobre 2, π terços menos seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Continuando aqui, nós vamos ter então que a área é 18. Vamos fazer o MMC aqui. 6, 2π, menos 3 raiz de 3. Aqui a gente vai poder simplificar para ficar mais fácil. Então nós vamos ter 3 vezes 2π, menos 3 raiz de 3. O 3 multiplica os 2 aqui dentro. Isso vai dar 6π menos 9 raiz de 3. Então pode ver, eu vim com π raiz de 3 porque é mais fácil de trabalhar com eles. Agora, no final, é que eu faço a troca do π raiz de 3 pelos valores que são dados. Senão eu começaria a trabalhar com muito número com vírgula aqui dentro e tem mais chances de erro. Tá? Então agora que eu faço a mudança. De 6 vezes 3,14 menos 9 vezes 1,73. Fazendo os cálculos aqui do ladinho. 3,14 vezes 6, isso dá 24, 8, 18. Então, 18,84 menos 1,73 vezes 9, 27, 63, 65, 9, 15.
Então, 15,57. Feito isso, então, basta agora diminuir os dois. Pede um emprestado, 7, que ficou 7, 2, 3. 3,27 centímetros ao quadrado. Então, o único cuidado que a gente tem que ter, então, no segmento circular é que, para utilizar a fórmula, a gente precisa que o nosso ângulo esteja em radianos, tá? Então tem que fazer primeiro a transformação e depois colocar na fórmula e calcular, ok? Agora então nós vamos ver exercícios envolvendo praticamente todas as áreas que a gente trabalhou até agora. Então, número 1, calcule a área da planta baixa mostrada na figura. Então aqui eu tenho uma planta baixa, por exemplo, de um escritório com um banheiro, tá? Eu quero calcular essa área. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou separar ela em outras figuras conhecidas, porque eu não tenho como simplesmente pela figura que aparece aqui calcular a área dela por uma única forma. Então eu separo ela em figuras conhecidas. Então, por exemplo, aqui aí eu vou ter a área 1 e a área 2. Fazendo esse cálculo, nós conseguimos achar então a área da figura total. Então a área 1, ela é um retângulo, ok? Retângulo é dado então, como a gente já viu, base vezes a altura. Então nós vamos ter a base sendo 2,10 vezes a altura, que é 3,55. Fazendo a multiplicação desses dois, eu consigo achar a área da figura 1. Então eu vou ter 13,55 vezes 2,1. Vou esquecer esse zero aqui, tá? Não faz diferença. 5, 5, 3, 10, 11, 7. Então 5, 5, 4, 7. 3 casas decimais, 3 casas ali. Então isso vai dar 7,455 metros quadrados. Isso é a área 1. Agora eu vou calcular a área 2, que também é um retângulo. Então base vezes a altura. Então 4,50 vezes 2,55. Vou também esquecer aqui o zero. Ele não faz diferença nenhuma no número. 25, 27, 12. Uma casa em branco, 20, 22, 8, 10. 5, 7, 4, 1, 1. 3 casas decimais. 3 casas decimais, 11,475 metros quadrados. Então, feito isso, calculada a área 1 e a área 2, para ter a área total, basta eu somar as duas áreas. Então eu vou ter 5 mais 5, 10. 7 mais 1, 8, mais 5, 13, 5, 9, 1 e 7, 8, e o 1. 18,930 ou 18,93 metros quadrados. Bom, então número 2, calcule a área da figura a seguir, tá? Parte pintada da figura. Bom, aqui a gente olha assim, dá um medo dela, né? Que ela complica bastante. Mas olha só, se eu pegar e traçar uma linha aqui, ó, tá? E copiar, por exemplo, só esse pedaço aqui, ó. O que eu tenho, ó? Um círculo aqui fora, onde eu tenho
essa região pintada, ou seja, metade daquela região que nos é demonstrado ali. E eu tenho um ângulo aqui. Então, olhando o que nós vimos hoje, nesse vídeo, o que representa essa figura aqui, ó? Se eu continuasse a fazer, ó, um círculo em volta dela, eu não teria o segmento circular? É exatamente isso. Segmento circular com um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente calcula essa parte da figura, ou seja, a metade dela, como um segmento circular. Então, a área do segmento circular é dada por r² sobre 2 vezes o ângulo menos o seno do ângulo. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? 90 graus, certo? Para usar essa fórmula, eu sou obrigado a transformar o ângulo em radianos. Então, 90 graus é a mesma coisa que o π meios, certo? Ficou na dúvida, tu pode montar lá o 180, vale π, 90, vale x. Se 180 vale π, a metade do 180 é 90, tem que ser a metade do π, ok? Então A é igual ao R, que foi nos dado, que é os 5 metros, que é o nosso raio, ao quadrado, vezes o ângulo, que é π meios, menos seno de 90 graus. Eu posso usar o seno de 90 graus aqui sem problema nenhum, tá? Então, 5 ao quadrado dá 25 sobre 2 vezes o π meios menos seno de 90 ou seno de π meios sempre é 1. Feito isso, a gente faz o MMC aqui dentro. π menos 2. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 25π sobre 4 menos 50 sobre 4. Ou seja, 25π sobre 4 menos 25 meios metros quadrados. Essa é a nossa resposta, ok? Se ele pedisse para usar o valor de π, a gente trocaria, multiplicava, fazia divisão, divisão também e diminui os dois. Senão, termina aqui a minha resposta, ok? Isso foi a área de metade. Só que o que acontece? Eu tenho um pedaço em cima e um pedaço em baixo. Eu tenho duas partes pintadas. Então, isso aqui eu vou ser obrigado a multiplicar por 2. Logo, esse número e esse se anulam. Então, a minha área pintada ou achurada, tanto faz, vai ser 25π. 25π sobre 2 menos 25. Essa, então, é a nossa resposta final. Ok? Então, a gente divide a figura ao meio e nós vamos ver que nós temos um segmento circular. Calcula esse segmento circular e multiplica por 2, por nós termos duas áreas ali. Ok? Bom, a 3 então, a área da figura abaixo é... Então, eu tenho uma figura qualquer aqui, eu tenho que calcular a área dela. O que acontece? É uma figura desconhecida, não tem uma fórmula para calcular diretamente a área dela. O que eu posso fazer? Simplesmente ir cortando essa figura para achar figuras conhecidas. Eu posso, por exemplo, traçar uma linha aqui, ó. E aí eu transformo essa figura em um retângulo e um triângulo. Ou eu posso também
fazer um corte aqui. E aí eu vou ter um trapézio com um retângulo, tá? Então, pode ser cortado de diversas formas diferentes, desde que chegue ao que você quer, chegue às figuras conhecidas, tá? Que a gente possa calcular. Então, eu vou considerar aqui como sendo um triângulo. Aí eu tenho a área 1 e a área 2. A área 1, então, é um triângulo onde eu tenho base vezes altura dividido por 2. Bom, se eu olhar para aquele triângulo ali, a princípio eu não tenho nenhum valor de medida dele, correto? Então eu vou ter que analisar essa figura. Eu sei que todo esse tamanho vale 6, mas que esse pedaço aqui vale 3. Então, esse pedaço vai valer quanto? Aqui vale 3, para chegar a 6, esse pedaço tem que valer 3 centímetros. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 8 ao total. Esse pedaço é 4. Quanto que falta para chegar a 8 aqui? 4 também. 4 centímetros. Então, eu tenho aqui a base e a altura de um triângulo retângulo. Então, base é 4, altura é 3 sobre 2. Isso vai nos dar 12 sobre 2, que dá 6 centímetros ao quadrado. Calculei a área 1. Vou calcular a área 2. A área 2 é um retângulo. Pode ver que eu também poderia traçar uma linha aqui, ó, e dividir em duas figuras. Claro que ia dar muito mais trabalho, mas dá também, sem problema nenhum. A área 2 é um retângulo, base vezes altura. A base é 8 e a altura vale 3. 8 vezes 3, 24 centímetros ao quadrado. Então a área total vai ser a soma da área 1 com a área 2. Isso nós teríamos então 6 mais 24. Total de 30 centímetros ao quadrado. Então sempre que a gente tem uma figura desconhecida, a gente divide ela para ficar com figuras conhecidas e calcular a área de cada uma delas. Ok? Vamos para a questão número 4. Número 4, então, calcule a área da figura achurada. Sabe-se que os pontos B e C são os pontos médios dos lados AE e EF. A gente sabe também que o lado é 50 centímetros. Bom, uma coisa aqui, ó, a figura que a gente está querendo saber é essa interna aqui, e ela também é uma figura desconhecida. Então eu não tenho nenhuma fórmula para calcular ela direto. Mas se a gente analisar a figura, eu tenho um quadrado, e desse quadrado eu estou tirando essa peça aqui, esse lado, e tirando esse lado aqui. Então o que eu tenho aqui? Um triângulo e mais um triângulo. Então o que eu vou chamar aqui de área 1 e área 2. E eu tenho a área total, que é a área do meu quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a área grande menos as duas áreas pequenas que temos ali dentro. E aí a gente consegue achar a área da figura que está pintada ou achurada. Ok? Então começando pela área grande, tá? Que é um quadrado, então é A ao quadrado. Então, 50 ao quadrado, isso vai nos dar 2.500 centímetros ao quadrado. Vou calcular a área do triângulo 1. Bom, a área do triângulo 1, eu vou ter que ver qual é o tamanho da base. A altura dele eu tenho. O triângulo só está de cabeça para baixo. Eu tenho a altura, falta saber a base. Eu sei que todo
o lado vale 50. E que o ponto C, ó, ele está me dizendo que o C é o ponto médio do lado. Então, se é ponto médio, divide os dois ao mesmo tamanho. Aqui é 25 e aqui é 25 também. Então, eu vou ter aqui base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho base 25, altura 50, dividido por 2. Isso vai nos dar, eu posso simplificar aqui, 25 vezes 25, 625, ok? Área 2, que é o outro triângulo, também é base vezes altura dividido por 2. E o B também é ponto médio do lado AE. Então significa que aqui é 25 e aqui é 25 também. Então, minha base é 25, minha altura 25. Isso vai dar 625 dividido por 2. Dividindo isso por 2, vai nos dar 312,5 centímetros ao quadrado. Agora, desse valor, que é o meu total da figura, eu vou retirar o A1 e o A2. Então, a área pintada ou achurada vai ser os 2.500 menos A1 menos o A2. Então, 2.500 menos 625 menos 312,5. Juntando os negativos, nós vamos ter 937,5. Subtraindo agora os dois, vamos ver quanto que vai dar aqui. Nove, 4, 9, 1. Então, 5, 2, 6, 5, 1. 1.562,5 centímetros ao quadrado. Então, essa é a nossa área achurada, ok? Vamos então para a quinta questão. Determine a área da figura pintada. Tá? Então, novamente, nós temos uma figura desconhecida aqui e nós vamos ter que fazer algumas modificações nela para poder acharmos figuras conhecidas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar dessa parte até o outro lado e fechar. O que surgiu aqui? Ó? Metade de um círculo e um triângulo. Bom, o que eu preciso? Ó, se aqui é lado 3, aqui também é 3, mas o que eu preciso para calcular essas duas figuras? Eu não tenho a base do triângulo e nem o raio do círculo. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa figura eu fechei exatamente um triângulo retângulo. Então aqui eu posso achar o valor de x, por exemplo, que é a minha base do triângulo, que ao mesmo tempo é o diâmetro do meu semicírculo. Então eu vou calcular aqui por Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, 5 ao quadrado, 3 ao quadrado mais o x ao quadrado. Então aqui vai dar 25 igual a 9 mais x ao quadrado. Passo 9 para o outro lado. Aqui vai dar 16. Raiz de 16 vai nos dar 4. Então eu sei que esse tamanho todo aqui é 4. Mas para calcular o círculo,
eu preciso do quê? Do raio. Eu sei que o diâmetro, então aqui vai ser 4. O meu raio, que é metade, vai ser 2. Agora sim, eu tenho as duas figuras e eu posso calcular elas. A de baixo é um triângulo, vamos chamar de área 1 e a outra de área 2, ok? Área 1 que é o triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então nós vamos ter base 4, altura 3. Tudo isso dividido por 2. Então, 12 sobre 2, a área 1 vai nos dar 6 unidades de área. Como eu não coloquei aqui a unidade, a gente chama de unidade de área, ok? Área do círculo, que é a área 2, πr ao quadrado. Então nós vamos ter π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Então isso vai nos dar 4π unidades de área. Só que uma coisa, o que eu calculei aqui foi de um círculo inteiro. Aqui eu só tenho a metade, então eu tenho que dividir isso por 2. Então a área 2 vai ser de 2π unidade de área. Agora sim eu posso somar o triângulo com a metade do círculo. Então a área achurada ou pintada vai ser a área 1 mais a área 2. Isso vai nos dar então 6 mais 2π. Como eu disse para vocês nos outros exercícios, se o professor não der o valor de π, encerra-se aqui. Ok? Se caso ele der para usar, por exemplo, 3,14, vocês trocam aqui, vamos fazer aqui até 6 mais 2 vezes 3,14. Isso vai nos dar... não precisa botar parênteses, botei só por causa da unidade. 6,28. Então isso aqui vai nos dar 12,28 unidades de área. Ok? Então, a penúltima questão, a número 6, é do Enem 2015, tá? Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cuja circunferência se tangenciam no ponto O. Ou seja, as duas antenas aqui, elas se tangenciam em um ponto, elas se encontram em apenas um ponto, tá? Como mostra a figura. Então, já podemos ter um dado aqui, ó, que o raio que elas atingem é de 2 km, cada uma delas, tá? O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas e coberturas menores, tá? Então aqui no ponto O vai ser instalada a nova antena e ela vai tangenciar externamente. Então ela vai tocar em um ponto de cada uma aqui externamente. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura foi ampliada em... Bom, então é o seguinte, eu tenho que achar a área que essas antenas, elas cobrem, tá certo? Porque eu estou me perguntando, ó, a medida da área que foi ampliada. Então, o que a mais vai ser além dessas aqui? Então, essas duas círculos, elas são idênticas, pois as duas possuem raio 2. Então, aqui eu vou calcular a área dela. Então, πr ao quadrado. Vou chamar de área 1, cada uma delas. Vai ser π vezes 2 ao quadrado, que vai nos dar 4π, mas, como são duas, nós multiplicamos por 2. Isso vai dar
8π quilômetros quadrados, que as duas antenas cobrem, ok? Aí foi colocada essa antena nova aqui no centro. Eu vou achar o raio dessa antena nova, que é esse em vermelho aqui, ó. O que que acontece, ó? Se eu tenho 2 aqui de raio, aqui também eu tenho 2. Então o meu raio aqui ele vai passar a ser 4. Então eu calculo essa nova área de cobertura através do raio igual a 4. Então a área nova, vamos chamar de AN, por exemplo, πr², então vai ser 4 elevado ao quadrado. Isso vai nos dar 16π quilômetros ao quadrado. Só que a nossa pergunta é: quanto que foi ampliado? Se eu tinha 8 e passou para 16, a área ampliada vai ser então de 16π menos 8π. Nós temos a área ampliada de 8π quilômetros ao quadrado. Certo? Se é dado π, troca o valor de π e achamos ele no valor exato. Ok? Essa foi então a questão 6, que é do Enem, que fala sobre os círculos. Vamos ver então agora a última questão, número 7. Então, calcule a área da figura abaixo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Transformar em figuras conhecidas, já que isso aqui é uma figura desconhecida. Eu posso, por exemplo, traçar uma reta aqui, ó. E eu fecho as duas figuras, ok? Onde eu tenho aqui um retângulo, que eu vou chamar de área 1. E aqui eu tenho um trapézio, que eu vou chamar de área 2. Então, vou calcular cada uma das áreas e depois somar. Área 1 é um retângulo, base vezes altura. Então, isso vai nos dar 8 vezes 2, que nos dá 16. Calculei a primeira, unidades de área, tá? Segunda é um trapézio. E a forma do trapézio, base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Só que eu não tenho a base menor. Então, eu vou olhar aqui para a nossa figura. Eu sei que esse espaço tem 1 e esse espaço tem 1. Esse lado aqui tem 8. Transportando para cá, ele vai ter 8 também. Então, juntando todos esses pedaços aqui, nós vamos ter que a base menor vale 10, certo? Então, a área 2 vai ser 15 mais 10 vezes a altura, que é 6, dividido por 2. Aqui eu posso simplificar, já para ficar mais simples. Então, aqui eu vou ter 25 vezes 3, que vai nos dar 75 unidades de área. Logo, eu consigo agora achar a área total dessa minha figura, que é o A1 mais A2. 16 mais 75, isso vai nos dar 85, 91 unidades de área, certo?